Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 14. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-lhes esta breve carta para vos exortar e para atestar que essa é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio firmemente que se nós lutarmos, nos esforçarmos para viver de acordo com a palavra de Deus, nós teremos uma vida abençoada. Porque tudo que o Senhor nos fala na sua palavra é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. E a leitura que nós lemos hoje da carta de São Pedro não é diferente, porque Pedro vai nos trazer conselhos maravilhosos. O primeiro conselho: nós somos chamados a nos revestir de humildade no relacionamento mútuo. Irmãos, quantas vezes, principalmente na família, a falta de humildade no relacionamento tem provocado crises, separações, tem provocado a divisão na família. Nós somos chamados a nos revestir de humildade para ouvir, humildade para saber que a última palavra não é a nossa, que a última palavra é de Deus, mas que ali estão pessoas que merecem também ser ouvidas, que na família eu não sou dono da razão. E quando nós nos revestimos de humildade no relacionamento mútuo, nós estamos aprendendo a viver em comunidade, a viver em família. Porque São Pedro vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É por isso que Jesus falou que os humildes e os humilhados são bem-aventurados. Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aqueles que acham que têm razão de tudo, aqueles que acham que sabem tudo, que não precisam de ninguém. Mas o Senhor, Ele dá a sua graça, a sua bênção aos humildes, aqueles que sabem ouvir, aqueles que sabem falar na hora certa, aqueles que sabem calar, aqueles que às vezes até têm razão, mas para não criar um ambiente hostil, preferem se calar, esperar o outro falar. A humildade, meus irmãos, ela fecha a boca do inimigo. Aqueles que são humildes em Deus,
conseguem vencer, conseguem romper barreiras. Por isso nós precisamos tanto pedir ao Senhor, nos nossos relacionamentos, o dom da humildade. Essa humildade que o próprio Jesus nos ensinou, que está lá no livro de Efésios. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido muito isso. Quando nós calamos, quando nós agimos com humildade, às vezes até os outros pensam que nós somos derrotados. Mas não tem problema, porque é o Senhor que conhece o nosso coração. E quando nós agimos com humildade, nós deixamos o próprio Senhor agir na nossa vida. E São Pedro vai continuar dizendo: rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Olha que maravilha! Muitas vezes nós vamos nos rebaixar, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E no momento certo, Ele vai nos exaltar. Isso é palavra de Jesus, confirmada por São Pedro. Quem se humilha será exaltado. Não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo de em muitas situações se rebaixar. Porque no momento certo, o Senhor vai te exaltar. E através dessa atitude de humildade, o Senhor vai realizar maravilhas através da sua vida. Outro conselho, versículo 7. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. No mundo de hoje nós vivemos assim, preocupados. Mas São Pedro vai dizer, é Ele quem cuida de vós. Então nas nossas preocupações, nós somos chamados a lançar tudo sobre o Senhor, a entregar a Ele aquilo que nos aflige, aquilo que nos atormenta, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que não está nos deixando ser aquilo que o Senhor nos mandou ser. Lançar sobre Ele as nossas preocupações, porque é o Senhor quem cuida de nós, meus irmãos. O quanto nós precisamos aprender isso, o quanto nós precisamos fazer isso, fazer essa experiência de entregar para o Senhor as nossas preocupações. Antes do trabalho, quando eu passo na igreja pela manhã para fazer as minhas orações, e quando eu chego, eu já falo muitas vezes, Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou te falar, mas eu não tenho para quem entregar essa situação, a não ser o Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Faça essa experiência. Um outro conselho: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Meus irmãos, nós cristãos, batizados, somos chamados a ser sóbrios, a estar vigilantes. Somos chamados a não ser dominados pela bebida, pela embriaguez, por nenhum vício, por nada que tire a nossa sobriedade. E somos chamados para ser vigilantes, porque Satanás ele fica assim, rodeando, procurando a quem devorar. E se ele acha uma brecha, ele entra. Por isso precisamos estar sóbrios, vigilantes sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o nosso modo de ser, de falar, de proceder, de vestir, de agir, para não dar brechas à ação do inimigo na nossa vida. O conselho de São Pedro é esse: resisti-lhe firmes na fé, certos que iguais sofrimentos atingem também as outras pessoas pelo mundo afora. Olha o que São Pedro está dizendo. Não é só a minha situação ou o seu problema, não. Esses sofrimentos atingem todos, pelo mundo todo, os servos e as servas de Deus. Passam tribulações, lutas, mas nós somos chamados a resistir firmes na fé, sabendo que aquele que está com o Senhor, que está edificando a sua casa na rocha, os ventos não vão derrubar.
Mas não significa que o inimigo não soprará e que as tempestades não virão. Elas virão, os problemas virão, mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós vamos resistir às investidas de Satanás contra nós, permanecendo firmes na fé. Eu gostaria que você pudesse guardar muito esse conselho de São Pedro e essa lembrança que muitos estão sofrendo também, que muitos estão passando os mesmos problemas ou maiores que os nossos, mas que graças a Deus muitos estão firmes na fé, sem desanimar, resistindo até o fim, na presença do Senhor, firmes na fé, revestidos de humildade, entregando na oração as lutas, as provações, tudo ao Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. O meu problema, o seu problema, a luta que nós estamos passando pode ser grande, mas tem pessoas passando situações maiores, sofrimentos maiores que os nossos. E nós somos chamados então a permanecer firmes e a estimular os outros também ao nosso redor a não se entregar, sabendo que nós não podemos dar brechas para o inimigo agir, para o inimigo entrar na nossa vida, entrar na nossa casa e destruir as coisas maravilhosas que o Senhor nos deu. São Pedro vai dar mais um conselho e vai dizer: depois de um tempo de sofrimento, o nosso Deus, Ele nos reestabelecerá e nos tornará firmes, fortes e seguros. Não esqueça isso. Depois da tempestade, nós sairemos vitoriosos, porque o Senhor, Ele vai restabelecer a nossa fé, vai restabelecer a nossa força e vai nos tornar cada dia mais firmes, fortes e seguros. Sabe o que isso nos leva a entender, irmãos? Que as provações, elas têm também um propósito na nossa vida, de santidade, de purificação. É por isso que nós não podemos encarar as provações como um castigo, mas devemos olhar a vida dos apóstolos, a vida dos mártires, dos santos, daqueles que foram fiéis ao Senhor e diante das provações, das lutas, não se entregaram, mas permaneceram firmes. As provações vão vir, mas se nós estivermos firmes no Senhor, a cada provação, nós vamos nos tornar pessoas melhores, servos de Deus melhores. Seremos pessoas melhores na nossa família, no trabalho, nos ambientes que nós vivemos. Quantas pessoas têm testemunhos maravilhosos de momentos difíceis que em Deus foram superados. E hoje essas pessoas estão de pé, estão testemunhando as maravilhas do Senhor. E eu e você somos chamados a viver essa experiência. Depois do sofrimento, depois da dor, vem a alegria. E é por isso que nas horas difíceis nós não podemos afastar do Senhor. É por isso que nas horas difíceis nós não podemos desesperar. Lembrar dos conselhos de São Pedro, humildade, tendo a certeza que na hora certa o Senhor vai nos exaltar, lançar sobre Ele as nossas preocupações, sermos sóbrios e vigilantes, resistir ao inimigo firmes na fé, porque é ao Senhor que pertence o poder pelos séculos dos séculos. Tudo está nas suas mãos. A minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu gosto muito de repetir isso porque é muito necessário. Jesus, Ele nunca prometeu um caminho fácil. Ele não prometeu um caminho sem cruz. Ao contrário, o Senhor nos disse no Evangelho de São João, capítulo 16,
versículo 33. Referi-vos essas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E ele nos disse ainda, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 20: ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, meus irmãos, o Senhor falou com os discípulos das provações e lutas que eles iriam passar. Mas o Senhor disse para eles: coragem, eu venci e vocês também vão vencer. E nunca se esqueçam que eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Diante disso, eu quero convidar você hoje para refletir sobre essa mensagem e, diante dos conselhos de São Pedro, renovar a sua fé, renovar o seu amor e o seu propósito com Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essa palavra bendita em que São Pedro nos traz conselhos para que vivamos dignamente como filhos de Deus. Eu te peço, Senhor, nos dá o dom da humildade. Reveste-nos de humildade, Senhor, que possamos ter a certeza que os humilhados serão exaltados. Nos ensina a não murmurar, a não reclamar, mas lançar diante do Senhor as nossas preocupações com a certeza que o Senhor cuida de nós. Dai-nos a graça de sermos sóbrios, de viver a sobriedade em todas as áreas da nossa vida e sermos vigilantes e não deixar brechas para o inimigo entrar e destruir a nossa vida. Nos ensina a resistir firmes na fé, sabendo que o Senhor está conosco, que depois da dor e do sofrimento vem a alegria, e permanecendo no Senhor, o Senhor nos tornará cada dia mais firmes, fortes e seguros. Senhor, eu quero entregar a vida de cada um de nós nas suas mãos, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não temos força para viver e para lutar. Por isso, Senhor, fica conosco todos os dias. E quando nós nos afastarmos do seu amor, que o Senhor possa sempre ir ao nosso encontro, como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ao Senhor o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.